Metrocast de hoje está imperdível, é isso mesmo, Metrocast segunda temporada. Estamos aqui com um convidado ilustre, Flávio Daruiz, que já está contando aqui do Supera. Gente, vocês conhecem o Supera? Sabe o que é cuidar da mente? A mente ela não para, e a gente tem que cuida de tudo, faz atividade física, mas a gente não malha a mente, é isso mesmo? E o Supera vem mostrar pra gente? Meu querido, seja muito bem-vindo, eu quero que você se apresente. Quem é o Flávio? Opa, vamos lá, história longa. Renata, inicialmente muito obrigado, tá, por todo o apoio, pela oportunidade de falar sobre o Supera e falar especificamente sobre a minha vida, que tem tudo a ver com o Supera. Vamos lá, o método Supera, ele nasceu em 2003, né? Certo. Quando o Antônio Carlos, que é o presidente hoje do Supera, quem desenvolveu o método, ele encontrou no filho dificuldade com a aprendizagem. Bom, ele é um engenheiro formado pelo ITA, né? E ele começou a pesquisar algumas ferramentas, né? Como todo bom engenheiro, ele vai, lógico, tentar resolver a questão antes mesmo de buscar a ajuda de um profissional. Enfim, ele pesquisou uma série de ferramentas e encontrou em uma delas, o Ábaco, eu falo mais para frente um pouquinho sobre o Ábaco, uma forma de melhorar a questão da atenção e, por fim, o desempenho, né, do filho dele nos estudos. Bom, ele foi tão bem sucedido com essa ferramenta especificamente, que ele começou a imaginar, poxa vida, ele sempre teve uma mente empreendedora, né? E começou a imaginar, poxa, mas se fez bem para o meu filho, por que não faria para outras pessoas? E aí, sim, o bom engenheiro, ele encontra o seu limite, né? E quando isso acontece, ele busca apoio. Então ele buscou apoio de profissionais da área de educação e também da área de saúde. Certo. Então ele foi entender como é que funciona o cérebro, como é que o cérebro aprende, como é que se estimula, né, o cérebro para que ele possa de fato se desenvolver, né? Aí no caso, né, as funções executivas, né? Aí nasceu. Como é que tudo isso se desenvolveu? Ele encontrou um modelo de negócio adequado, né? O modelo de franquia, que seria uma forma mais rápida e com um investimento mais controlado, né? Certo. Para que esse processo fosse divulgado, né, para a sociedade e da forma mais rápida, né? Porque o que ele queria realmente é fazer o bem para as pessoas. Bom, 2, 3 anos depois, o método Supera o modelo de negócio já estava definido, né? E a primeira franquia, ela nasceu, né? Que sensacional. Esse é um processo muito bacana. De lá para cá, já somos aí 300 unidades no Brasil todo, exato. A princípio no Brasil. Isso, exatamente, princípio no Brasil. Quem sabe, né, América Latina e daí para... Pode ter limite, é no mundo todo, planeta. Exatamente. O limite é você que coloca, você sabe disso? Trabalha com a mente? É por aí mesmo. Bom, o Flávio Daruiz nessa história toda... E aí, exato, O que aconteceu? Eu, fazendo uma transição de carreira em 2019... pouco antes da pandemia, eu me vi com declínio cognitivo. A expressão é essa, né? Eu senti a minha memória falhar, tempo de resposta, enfim, me sentia muito cansado, né? A mente exaurida. E jovem ainda. Obrigado, aos 45 anos. Olha, jovem. Hoje eu tenho 49 anos. Enfim, e eu... Nessa transição de carreira, eu fiz uma reflexão, né? De novo, como um bom engenheiro. Isso, exatamente. Que sou, engenheiro Você nem conhecia nada de Supera? Não conhecia nada. Estava buscando alguma coisa para melhorar. Exato. Numa transição de carreira em que eu deixava uma grande empresa do setor aeronáutico. Certo. Né? Certo. E eu queria dar continuidade a esse trabalho, né? E por que não fora do país, né? Havia uma
uma série de oportunidades e eu queria me preparar. Mas eu não me via plenamente preparado, capacitado para isso. O grande desafio, Renato, é o seguinte, o duro é quando a gente não se sente preparado por uma questão de déficit cognitivo, por exemplo. Não é alguma coisa muito tangível, a gente não está acostumado a lidar com isso, tampouco a gente fala sobre esse assunto em casa. Verdade. Né? E o mais difícil ainda... Vai vivendo automático, né? Vai levando, exatamente. Né? É você ser capaz de reconhecer isso. Então, reconhecer suas sombras, já vou lá, isso aí, muito importante, as suas dificuldades. Exatamente. Então, nessa reflexão de carreira, onde eu fiz um verdadeiro encontro com as minhas verdades, e não foi fácil. Com as suas sombras, né? Não, exatamente. Tem que olhar para elas, né? E eu te conto como aconteceu isso. Ai, conta tudo, não esconda nada. Lá pelas tantas eu cheguei para minha esposa, para meus filhos e disse o seguinte, eu moro em São José dos Campos, e meu escritório em casa fica no sótão. Né? Eu disse, olha, papai vai ficar 2 semanas... Incomunicável. Eu achava que você tinha surtado já. Exatamente, mas não é fácil. Não é ninguém fácil. Vai entender Dói. Isso. Claro, não é. Na verdade, eu não fiquei enclausurado, né? Mas você ficou mais. Eu fiquei reservado. Eu sou um pai, sempre serei um pai muito presente. Mas nesse momento eu precisava me reservar. E não é fácil fazer esse tipo de análise. Não tinha nada de depressão, nada disso? Não, zero, nada. Tristeza? Não, nada. Eu queria se... Não, nada mesmo. Eu, graças a Deus, eu tenho uma coisa em mim que é uma capacidade de, vamos chamar assim, de autorresolução. Né? Resiliente. Ou pelo menos a capacidade de tentar me interpretar o que eu estou sentindo, né? E, enfim, nesse momento foi o que eu fiz, um encontro com as verdades. Eu escrevi meu propósito de vida. Muito importante, né? Muito importante. E foi a primeira coisa. Foi a primeira coisa que eu fiz, Renata. E sabe o que eu escrevi lá? Eu disse o seguinte: eu quero retribuir as oportunidades que eu tive em prol da saúde e bem-estar das pessoas. Num primeiro momento, sabe o que eu fiz com o propósito? Eu deixei de lado. Mas você escreveu e deixou de lado. Porque ainda assim eu queria terminar aquela análise, né? E correr para o abraço, né? Então vamos lá, é uma outra empresa, é fora do país, então vamos em frente. Mas espera lá, não é fácil assim. Bonito, mas não é fácil, né? É bonito. Então vamos lá, o que está faltando? É um curso disso, daquilo, tal, os famosos hard skills, né? Isso é fácil, porque você paga e tá tudo certo. Exatamente. O duro é o soft skill. É o soft skill. Sensacional. Né? Sensacional. O duro é o soft skill. Que por sinal é o que determina muito, né? Pois bem, Renata. As demissões, inclusive, de empresas, né? Perfeito, exatamente. E é um percentual altíssimo. Contratados todos pelo hard, depois demitidos pelo soft, né? Pelo soft, fantástico. Não é? Exatamente. É o tar do autodomínio, né? Não é fácil, você precisa desenvolver essas competências e muitas delas lá de trás. Na escola, lá nos primórdios, né? E numa linha conteudista, né, que a gente vem vivendo aí, eu não quero abrir tantas portas, deixa eu voltar a fechar um pouquinho. Adorando. Porque é muita coisa para conversar. Vamos fazer muita coisa. Mas eu procurei entender o seguinte, então eu tenho questões relacionadas à memória, a concentração, tempo de resposta, eu estou mais lento, né? Esquece as coisas, né? Esquece. Sim, exatamente, mas isso interferia, o que eu fui descobrir depois, conversando com profissionais aí da saúde, né? Adorando. Psicólogos, etc. E me disseram o seguinte, olha, existem aspectos socioemocionais, né, que são verdadeiros guarda-chuvas, né? E essas questões de memória e atenção, muitas vezes, né, elas influenciam, né, o nosso comportamento. No final dessa história toda, eu já vou contar o finalzinho aqui. Conta, era uma questão muito mais ligada à estima, né,
que qualquer função executiva. Por exemplo, memória de trabalho, né? Os aspectos que determinam a memória de trabalho. Isso me chamou muito a atenção. Isso me diz o seguinte, olha, o engenheiro pode muita coisa. Muita coisa. Mas tem alguns aspectos que não dá. A gente precisa realmente de desenvolver, apoio. Né? Precisa de apoio. E a humildade de reconhecer isso é muito importante, né, Flávio? Exatamente. E hoje existe uma dependência, de certo modo, né, em relação à área de saúde, né, à área de educação. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o Supera, onde a gente está, né? Nem lá, nem cá, né? Mas enfim. Então, você se recrutou, ficou 2 semanas recluso. Isso, recluso. E aí, escrevi meu propósito. Ficou recluso onde? Eu tenho que saber. Recluso lá no meu sótão, né? Almoçava com todo mundo? Não almoçava. Não era uma... Almoçava, dormia com a esposa. Privado. Mas ninguém você não queria que as pessoas ficassem solicitando, né? Claro, porque eu precisava de concentração. Porque corta ali, né? E é um trabalho de coaching mesmo. O que eu fiz, num inglês claro, né? Um inglês brasileiro, né? Eu fiz um self-coaching. Isso é importantíssimo, né? Sensacional. Exatamente. Sensacional. E eu perguntei nesse momento, quem que vai me ajudar a resolver aspectos de soft skills? E você lia, você buscava palestras ali na sua reclusão, né? Você buscava isso e tal? Num segundo momento, sim. Num primeiro momento, o que eu ficava fiz? Em silêncio. Eu estruturei o meu pensamento, né? Escrevia tudo? Escrevia tudo. Eu tenho até hoje. É uma planilha Excel, do meu jeito de ser, de entender. Na mão ou no computador? No computador. No computador? Uau! Tá. Mas foi muito interessante. Então, eu regrei um pouquinho o meu pensamento. Uma bússola, né, para você seguir. Exatamente. Eu regrei minimamente meu pensamento para eu poder me organizar. Isso. Então, o que eu quero da vida? O que eu gosto de fazer, né? Coloquei lá. No que eu sou bom? No que eu sou reconhecidamente bom? E como é que eu evidenciei isso? É dom que Deus te deu, você tem que reconhecer. Exato. Buscar. Além do dom. Exatamente, a gente vai e busca. Se a gente vai e busca e entrega, é porque alguém, e você sabe que foi bom, é porque alguém disse para você. Então, era um trabalho interessante. Eu reconheci o ponto em que eu fui, em que eu me sentia feliz em ter feito um projeto, enfim, uma atividade, um momento, mas eu busquei a evidência. Eu tenho um e-mail, eu tenho um áudio, eu tenho uma troca de mensagens que evidencie isso. Ainda que eu não tivesse, eu tenho uma lembrança muito clara de quem me disse isso, e eu colhi essas informações. Eu estou trabalhando o que nessa hora? Autoestima. Sensacional. A autoestima e a alta estima, né? Exatamente. Sem saber, enfim, que esse trabalho ele me levaria a todo esse processo de resgate, de recuperação e de preparo, né, para buscar o que eu queria lá atrás. Sensacional. Enfim, da mesma forma, eu fazendo encontro com minhas... E foram 2 semanas mesmo? Na verdade foi um mês, foram 2 semanas eu comigo mesmo, né? E buscando aquelas coisas que eu não tinha evidência ou que eu achava que era, eu simplesmente não considerei, porque nessas horas a gente, como isso consome muito, a gente tem uma tendência de abreviar as coisas, né? De florear, né? E eu fui bastante a fundo. Vitimizar. Nossa, né, Flávio? Fantástico. Esses termos. Não é minha, não, mas o outro fez isso aqui. E você buscava Deus, espiritualidade nisso tudo? Como é que é? Eu buscava... uma força maior. Uma força maior. Na verdade, eu sempre... Como católico, eu sempre tive esse, vamos dizer assim, esse pano de fundo, esse conforto. Mas nesse momento, Renato, eu precisava realmente descer, botar os pés no chão, né? E o que eu pedi a Deus era simplesmente para me iluminar e para que eu aguentasse o tranco. Pronto, porque não é fácil. Não é fácil, acredite.
E então eu pergunto, tá, e aonde eu não sou bom? O que eu faço, né? Tá, onde eu não sou bom? Eu preciso minimamente atuar, né, nessas áreas onde eu não sou bom para que eu possa ter sucesso naquilo que eu gosto de fazer. Então eu separei. Tem coisas que realmente não são do meu métier. Você tem seu perfil comportamental? Eu tenho meu perfil comportamental. Então, qual que é o seu? Olha, Porque é dom, né? Você não é bom naquilo, mas você tem que saber um pouquinho, mas você traz alguém bom, porque você tem que focar naquilo que você é bom. Boa. Exatamente. Essas conclusões, elas são conclusões mais maduras, depois que você passa por esse perrengue todo, né? As pessoas precisam entender isso, né, Flávio? Preciso entender. De si mesmo, senão fica cobrando muito, né? Fantástico. Cobrando. Esse é um ponto, Renata, que trouxe que é fabuloso. Eu nunca fui de fazer ou recorrer a essas análises, né? Mas elas ajudam muito. Muito. Se você colocar um introvertido para vender, o cara é fera, mas não vai vender nada. Agora você coloca ele na frente para planilhar, para ter ideias, o cara vai voar. Então isso que a gente precisa saber, né? Desse perfil. Às vezes a gente não sabe falar no perfil comportamental, mas colocar a pessoa certa no lugar certo, né, Flávio? E se reconhecer nisso, né? Isso é chave. E muitas vezes a gente é bom nisso, mas daí quer ser bom em tudo. Aí você falou, quero desenvolver as outras partes. E aí, você desenvolveu isso? Você reconheceu? Eu reconheci. Eu separei em 2 grupos. Aquelas questões onde eu não sou bom e sempre achei que eu deveria ser bom. Eu deveria ser sempre multidisciplinar a todo momento, a toda hora. Isso é o que mais me estressava. Uau! Foi quando eu aprendi, de fato, um pouco antes, eu aprendi a delegar. Que se centralizava tudo, né? Exatamente. Eu sempre tive um pouco dessa característica. Mas eu acho que todo esse processo de vida, gestão de pessoas, etc., me ajudou muito a fazer a ter um pouco mais de clareza na hora de interpretar essas coisas, ser um pouco mais justo comigo mesmo. Tem coisas que eu não vou conseguir fazer, que eu sei que tem pessoas que são muito melhores do que eu. Põe um cara para dançar com bailarina e não vai dançar. Não tem jeito, né, Flávio? Não vai. Deixa a bailarina, ela fica só. Não é verdade? Agora, treinamento, tudo aí, se você de fato quer aquilo, você vai ter que treinar e vai ter que treinar 10 vezes mais do que o outro, que já nasceu com o dom, mas tudo bem. Renata, e a beleza de você ser capaz de orquestrar. Quer dizer, você delega, desenvolve a pessoa como se fosse um filho, como se fosse uma cria, né? Isso me dá tanto prazer quanto uma realização direta minha. E as pessoas se descobriram. E hoje eu vejo, por exemplo, no Supera, as pessoas... minha consultora comercial atende, né? E eu tenho oportunidade depois de conhecer, as pessoas espontaneamente digam, olha, eu adorei, né? Eu adorei. A Metropolitana tem que ir lá no Supera pra gente fazer uma filmagem. Não, precisa. Vamos lá. Aí você conseguiu essa descoberta. Boa. Vamos lá. Essa descoberta, eu só queria saber o seguinte, quem é que vai me ajudar? É um psicólogo, é um psiquiatra, eu estava totalmente aberto. É uma terapia, XYZ, quem me ajuda? Um turbilhão de ideias, né? E você não fica desesperada, aquela vontade de tudo acontecer, não fica assim? Exato, fica, exato. Né? Fica. Exato, e depois dessas 2 semanas em que eu fiquei toda essa questão de autoconhecimento, eu falei, agora eu quero ir à ação, eu preciso disso, eu preciso resolver. Aí vem muito essa questão da ansiedade. E quem que me ajuda? É isso. E aí eu lembrei da minha mãe, que havia tido uma prima de 2º grau, com histórico de TDAH, mas na infância, hoje ela já é adulta, é mãe, etc. Ela havia me contado de um programa que ela tinha feito, né, chamado Supera, né, Supera, alguma coisa assim, que tinha ajudado ela, né, o transtorno de atenção e hiperatividade e tal, não que eu tenha isso, mas
Então, me veio à cabeça, né? Talvez aí vem uma força divina, né? Uma voz. Nossa, impressionante, é impressionante, olha que coisa. E aí eu liguei para minha mãe mora em São Paulo. Aliás, dona Márcia, um beijão. Isso aí, honra a mãe mesmo, é isso aí. Devo muito a dona Márcia. Mesmo, lógico, pá. Sensacional. Dona Márcia, o seu Fuad. Exatamente. Infelizmente não está mais com a gente, mas enfim. E aí a minha mãe confirmou, falou, não, realmente, ela fez o Supera e tal. Eu, digitando na internet, falei, método Supera. Eu descobri que o método Supera, o franqueador é de São José dos Campos. Aí você já pirou a cabeça, né? Não, eu falei, gente, é meu vizinho, e como que eu não vi? Não, aí a gente fica doido mesmo. É meu vizinho, isso foi uma felicidade, um encontro aí das águas, foi formidável. Bom, logo me tornei aluno do Supera, comecei as aulas, né, aulas bem direcionadas, enfocadas, me alocaram numa turma, eles têm um conceito de nós agora, né? Lógico. Agora um aluno e tal, agora eu sou franqueado, né? Como um conceito de faixa etária muito interessante. É um conceito amplo de faixa etária, então eu estudei com alunos 20 anos mais novos e 20 anos mais velhos do que eu. E eu só fui perceber a importância disso um pouquinho depois. Mas eram pessoas que estavam profissionalmente ativas, né? Então havia uma troca incrível na aula, né, nas aulas, e principalmente durante os intervalos, né? Então foi muito bacana isso. E depois eu entendi, esse é um aspecto intergeracional muito discutido hoje, né, lá no ramo da disciplina, né, da gerontologia, né, que é fundamental essa conexão entre gerações. É para todo mundo. Exato. Para o jovem, para a criança, para o idoso, é para todo mundo, é sensacional. Exatamente. Renato, ó, me põe um freio aí. Porque bora. Nossa, tô adorando. Minha cabeça já tá... Vamos lá. E aí veio a tarda pandemia. Ela me pegou desprevenido, assim como pegou a todos, né? Com os investimentos. 7,5 bilhões, né, de habitantes. Não foi nada fácil. E ainda assim, o Supera foi o franqueador. Pandemia você já tinha aberto o Supera? Não tinha. Aluno ainda. Tá. Né? Ainda como aluno. E eu fiz o franqueador foi muito hábil em fazer a transição do offline para o online. O conteúdo, você indo lá eu te mostro no Supera, uma coisa assim formidável, né? O departamento pedagógico é incrível, né? Mensalmente a gente tem um tema macro que se desdobra aí em temas semanais, em temas menores, né? Mas assim, alusivos ao cuidado da mente, aí especificamente vamos trabalhar a atenção, a memória, os aspectos socioemocionais, né? Isso tudo junto, né? Os princípios éticos, então é uma coisa incrível. Mas vindo a pandemia, eu frequentava as aulas então online, né? É claro, não tinha o mesmo, né? O mesmo apelo, a gente não estava acostumado, né? Verdade. Mesmo porque o Supera acolhe, o Supera une as pessoas e o online, principalmente no início, ele gera um certo distanciamento. Né? Sim. A gente precisou se adequar a essa forma de trabalhar e não foi nada fácil. E aí, Renata, ficamos uns meses assim, de repente eu tive uma situação na minha vida que foi bastante desafiadora, um acidente muito grave com a minha esposa, né? E assim, eu quase enviuvei. Então, isso foi uma graça divina em que, assim, acidente de carro? novo, né? Acidente de carro? Não, foi um acidente de bicicleta, né? Um traumatismo crânioencefálico, eles chamam de edema axonal difuso, né? E ela teve uma recuperação assim brilhante, né? Incrível, assim, milagrosa, né?
para mim foi uma bênção mesmo. Eu me sinto abençoado e privilegiado, viu? Pela oportunidade que eu tive. Então eu tive que dar um tempo. Então eu parei com tudo, porque no final das contas, o que importa na nossa vida? É isso aqui que a gente está tendo. São essas relações, as relações em família, né? São as amizades que a gente cultiva, é a nossa saúde, é o bem-estar da nossa família, dos nossos filhos. E eu só podia pensar neles nesse momento. E você podia parar, financeiramente você podia parar. Financeiramente, e cuidar deles. Exatamente. Isso é importante. Exatamente. Porque às vezes a pessoa não pode parar, né, Flávio? Exatamente. Eu me sinto privilegiado também por isso. Porque o dinheiro é o leite materno do mundo. Ele A gente precisa dele. Aí se você precisasse, olha, eu preciso prover aqui, nesse momento, trazer... Mas não foi com você, deu certo. Isso foi diferente, foi toda uma honra. Uma coisa divina, não é mesmo? Exato. Sem dúvida alguma. Eu só tenho, assim... mais uma bênção. Né? Mais uma bênção. Porque hoje eu recebo pessoas, né, que, enfim, recorrem ao nosso método para a própria pessoa, algum familiar, mas são pessoas que não têm essa mesma condição, ou não teriam essa mesma condição. Então, esse é um movimento de empatia que é muito complexo. Não é só se colocar no lugar do outro, né? É você buscar ser o outro, né? E então, a minha realidade, graças a Deus, ainda me permitiu, né? Vamos lá, fechar a lojinha, vamos chamar assim, né? Para eu poder cuidar da minha família. Isso foi fundamental. Eu participei ativamente da recuperação da minha esposa, ajudava nas sessões de fisioterapia, levava ao médico, cuidava das crianças, e foram-se 1 ano e meio de recuperação. Hoje está perfeita, sem sequela quase nenhuma. Né? Foi uma bênção incrível, né? E eu só tô aqui em Guará porque ela tá lá em São José com as crianças. Entendi. Então só foi possível por conta da recuperação dela. Mas o que isso me trouxe? Você não supera, nesse tempo todo eu tive que dar um tempo em tudo mesmo. Em tudo mesmo. Tá. Em tudo mesmo. Eu já tinha avançado bastante no curso, já tinha me apaixonado incrivelmente pelo método, porque não precisa de muito tempo para perceber essas mudanças, né? E eu entendo que muito a resiliência é muito minha, né? Mas essa capacidade de você raciocinar num momento complexo como esse, eu dou muito crédito ao Supera. Né? Eu vou usar um termo que também talvez não seja o mais adequado, uma certa frieza nessa hora, porque a gente precisa, né? Precisa ser racional. Porque se não sou eu, quem vai ser? Tem que ser eu, né? Sim. Então, eu encontrei muito desse apoio, desse suporte, né? De todo o processo de treino cognitivo que eu havia tido até então. E esse processo todo, né, me trouxe como aprendizado. Eu diria o seguinte: ele me sensibilizou mais ainda as pessoas, a buscar fazer o bem para as pessoas. E aí eu lembrei do propósito que eu escrevi lá atrás. Eu entendi a importância que é você trabalhar com um propósito de vida. Sabe onde você quer ir, né? Tudo fica mais fácil. Tudo fica. Essa coerência, ela não é algo para atender uma necessidade tua. Eu, como engenheiro, sempre tendo a um pensamento sempre muito lógico, muito racional sobre as coisas. Mas não, é mais do que isso. Porque acaba sendo natural. Eu estou tomando uma determinada ação porque isso naturalmente... Faz meu propósito. Exatamente. E o Supera queimava no seu coração? Você, nesse período que você tinha parado, você falava, eu vou ser um franqueado, como é que é? Eu tinha me apaixonado tanto que
enquanto aluno e no meio da pandemia, antes do acidente da minha esposa, eu comecei a rascunhar um BP, um plano de negócio, business plan. E eu perguntei pro Supera na época, né? Como é que é ser um franqueado? Nossa, se interessa? Pô, que bacana e tal. E mandaram as informações. E eu comecei a desenhar, né, o que seria aí o Flávio como franqueado, né, de uma unidade Supera. Mas como não era o meu foco, eu deixei ele de lado. Mas alguém já tinha preparado escrito. Eu não queria ler. Exatamente. Talvez, né? E depois da recuperação da minha esposa, eu recebi um convite de um amigo para trabalhar. Ele estava abrindo uma empresa, né, ainda no setor aeronáutico, que é uma das minhas grandes paixões, né? Eu divido aí com a aeronáutica, né? A aviação, enfim, e as pessoas, né? E aí eu fui ajudá-lo, falei, olha, durante 6 meses eu te ajudo, depois eu vou buscar o meu caminho e tal. Bom, eu ajudei ele durante 2 anos, esse processo todo. Enfim, aí eu cheguei à conclusão do seguinte, do ponto de vista de engenharia, eu entreguei bastante à sociedade. Eu tenho muito orgulho nas coisas que eu fiz, né? Eu tinha já uma orientação muito ligada aí à gestão de pessoas, na área de engenharia, enfim, e tudo isso que aconteceu com minha esposa, a proximidade aos 50, né? Te deixa mais reflexivo, né? E bem mais sensível. Então eu estava hipersensibilizado. Eu peguei, escancarei minha gaveta e falei, cadê o Supera mesmo? Vamos lá. Né? Cadê o meu propósito? Pá, vamos ver como é que essas coisas se conversam. Eu falei, gente, o Supera tem tudo a ver com o meu propósito de vida, porque ele ajuda as pessoas. Então, vambora. Falando comigo mesmo. Chegou a hora, né? Chegou a hora. Esse é o momento. Eu falei, ou vai, né? Comigo não racha. Ou vai. Isso aí. Muito bom. Essa é a minha história com o Supera. Meu encontro com o Supera, um pouquinho da história do Supera. Agora você tem que falar o que é o Supera. Tá, vamos lá. O que é o Supera? Eu costumo explicar o que é o Supera para as pessoas, até para fazer um alinhamento de expectativas, dizendo que não é o Supera. O Supera não é uma clínica e não é uma escola tradicional. O Supera é uma entidade, né, uma empresa que desenvolve habilidades cognitivas e socioemocionais. Então, no plano cognitivo, vamos dizer assim, a gente está falando de memória, a gente está falando de atenção, a gente está falando de tempo de resposta, raciocínio lógico, né? Do ponto de vista dos aspectos socioemocionais, a gente está falando da autoestima, a gente está falando de perseverança, a gente está falando de qualidade de vida, né? Da nossa capacidade de resiliar os desafios que a vida nos impõe, né? Sejam eles decorrentes aí da senescência, né? O processo de envelhecimento, né? Seja as necessidades que a gente tem num determinado momento de vida, como o meu, de me reencontrar profissionalmente, né? Aí a gente passa aí pelas crianças, né? E, enfim, a gente atua, então, de que maneira, Renata? Nós fazemos o quê? Intervenção cognitiva de longa duração. Esse é o nome técnico, tá? Então a gente faz a estimulação cognitiva através de 6 ferramentas, né? A gente tem lá o ábaco, né? O ábaco é máquina de contar, né? O Luciano Huck apresenta no programa dele, né? Os pequenos gênios e tal, enfim. Isso. Então uma ferramenta interessantíssima, no começo da nossa conversa, foi o que saltou os olhos aí do Antônio Carlos, né? Quando ele desenvolveu o método Supera, que ajudou muito o filho. A gente tem jogos, né? Jogos incríveis, são jogos que estimulam muito os aspectos socioemocionais, né? Por exemplo, saber perder, né? Você saber se comunicar, e se comunicar de diversas formas, comunicação verbal, não verbal, né?
Comunicação então, muito importante. são jogos incríveis e jogos que são aprovados, né, pela área pedagógica do franqueador, não é qualquer jogo que a gente tem, né, e que se encaixam perfeitamente dentro do processo pedagógico, onde mês a mês a gente tem um novo tema, né. Mês a mês um novo tema? Mês a mês um novo tema, ele é muito dinâmico. E ele precisa ser dinâmico porque a gente tem 3 princípios. Para tirar o nosso cérebro da zona de conforto, Pode falar. dos 3 princípios que o método se baseia, que levam a gente a tirar o nosso cérebro da zona de conforto, né, e treinar o nosso cérebro, a gente precisa oferecer a ele novidade, variedade e grau de desafio crescente. Né? A gente precisa se desafiar o tempo inteiro. Pressão mesmo. Exatamente. E é por isso que a gente tem uma multiplicidade, né, de fatores, né, que vão fazer com que a gente consiga gerar toda essa novidade, toda essa variedade, né, e permitir com que a gente se desafie. Jogos ou exercícios cognitivos em formato de apostila, desenvolvidos pelo franqueador. E presencial. Presencial. Então a gente tem semanal, o Supera funciona de que forma? Nós temos uma aula semanal de 2 horas, presencial, e o treino cognitivo, ele acontece em casa também, né? Leva atividade para casa. Leva atividade, a gente respeita muito o tempo da pessoa em casa, né? Da disponibilidade que a pessoa tem. Já facilita bastante isso, né? Exatamente. Porque precisa, Renata, ser divertido, não pode ser leve, algo ostensivo, né? Não pode ser a continuidade do que a gente tem no nosso dia a dia. Precisa ser diferente. Né? Não estou dizendo que a gente segue padrões que não são saudáveis, não é isso. Certo. É que a gente precisa realmente romper um pouquinho com a rotina para que a gente desenvolva o cérebro. Certo. Né? Então eu falava das ferramentas, né? O ábaco, os exercícios apostilados, né? Cognitivos, os jogos, as neuróbicas, não tem aeróbica? Então tem. A gente tem neuróbicas, uau! As neuróbicas, é incrível. Onde o principal insumo somos nós. Você não precisa nem pagar para fazer isso. Entendi. Um exemplo de atividade neuróbica é a estimulação do nosso lado não dominante. Né? Isso, pensamento, como que é? Tem gente que é emoção e razão, né? Isso, Renata, é um pouco mais simples até. Você é destra ou canhota? Destra. Destra, ok. Você já experimentou escovar o dente com a mão esquerda? Não. Faça o teste hoje. Ai, tá bom. Deixa comigo. Deixa comigo. Outra coisa. Os relógios do Supera. Os relógios de ponteiro do Supera, eles são diferentes. Não estão errados. Eles giram no sentido anti-horário, mas o cartão, o pano de fundo, é invertido também no sentido vertical. Não está errado. É só o jeito de ler a hora que muda. Entendi. É engraçado, mas o simples fato de você tentar fazer as coisas, né, de forma diferente ajuda a criar o que a neurociência chama de reserva cognitiva. Essa é a resiliência que a gente precisa para evitar manifestações severas, por exemplo, das doenças degenerativas da mente, entre elas o Alzheimer. Né? Então a gente tem outras, né? Enfim. Autismo deve ajudar também no autismo muito, né? Pode ajudar, TDAH, então as crianças que têm esse diagnóstico, né, a gente consegue atuar, seja em cooperação com a conduta clínica, né, ou se já existe, né, a indicação de, né, fazer o treino cognitivo, porque o trabalho de base já foi feito, né, o trabalho clínico já foi feito, ótimo. E os médicos indicam? Indicam muito Supera. Os meus principais parceiros hoje são os profissionais de saúde, porque eles entendem e reconhecem a importância do treino cognitivo.
Hoje, por exemplo, Alzheimer não tem cura. Infelizmente não tem cura. Ainda não tem cura. O que a gente tem? A gente tem estudos, né, com indícios, né, fortes do que causa, do que pode acelerar, né? E do outro lado, estudos comprovados já do que a gente pode fazer para evitar ou postergar as manifestações severas. O treino cognitivo é uma delas. Entendi. Existem estudos que quantificam, inclusive, referendado por mais de um estudo, dizendo que o ganho em tempo que a gente tem só por fazer estimulação cognitiva é algo entre 5 e 7 anos. Renata, 5 e 7 anos hoje em termos de avanço em medicina, o que significa? Nossa, uma eternidade, é uma vida mesmo. Uma vida, né? Se contar de 60 e anos para cá... Vida, gente? Nossa, 5, 7 anos é uma coisa incrível. Incrível. Né? Exatamente. Então a gente usa as armas que a gente tem, né? A partir de qual idade, gente, cara? O Supera a partir de 5 anos ou a partir da alfabetização, né? Eu costumo dizer, a gente atende as crianças de 5 anos até as crianças de 105 anos ou mais. Não tem limite de idade. E é para todo mundo. Mesmo que às vezes a pessoa não tem indicação, já vai treinando o cérebro, né? Exatamente. Perfeito. Mesmo porque nosso cérebro chega à maturidade em torno dos 30 anos de idade. Entendi. A partir daí, todo mundo entra numa curva natural de declínio. Fisiológico, né? Exatamente, é da gente. Fisiológico, Para ser diferente disso, a gente tem que ser diferente disso aqui. As pessoas não estão vendo eventualmente, mas eu estou beliscando a minha pele aqui, né? Tem que ser diferente de carne e osso, né? Então, o que a gente consegue fazer com treino cognitivo? A gente atenua, suaviza essa curva de declínio. A qualidade de vida, né? Ganhando exatamente qualidade de vida. Que a gente precisa, gente. Quanto vale você manter as suas memórias, né, por mais tempo? Quanto vale você ser capaz de ter autonomia por mais tempo, né? Em vários sentidos. Quase tudo na vida, isso. E outra, a gente está vivendo mais. Exatamente. A expectativa de vida aumentou. Estamos no mundo da terceira idade aí, que é o que está dominando mesmo por conta disso tudo, né? Então, precisa ter uma terceira idade ativa, né? Que faça a coisa acontecer, que, né, a gente olha lá, não, aquele é velhinho, não, ele vai lá, ele vai fazer, ele vai acontecer, ele vai estar inserido na vida, né? Exatamente. Importante, gente, isso é importantíssimo. Exatamente. A gente está vivendo mais, isso é um fato. E a gente tem que celebrar isso. Isso, né? Exatamente. O que precisa haver, Renata, aqui é uma inversão, né, de pensamento, né? O mindset nosso. Tem que mudar. Realmente, tem que mudar. Porque isso está permeado na nossa cultura. A gente acha que... Mudar a cultura é difícil, né? Mas tem que mudar. Mas tem que mudar. Demora, mas tem que mudar. E é isso, é você criar toda a rede de apoio, você acolher essas pessoas, né? Ou nós daqui a pouco, se Deus quiser. Se Deus quiser. E firme, né? Exatamente. E deve ter, assim, explicações da neurociência, fisiologicamente deve ser fantástico, assim, muitas outras áreas, né, do corpo. Né? Exatamente. A mente atuante deve trazer muitos benefícios para muitos órgãos e tudo mais, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Da mesma forma que manter uma alimentação saudável, manter exercício físico é fundamental para esse, vamos chamar assim, ladrão de recursos, porque o nosso cérebro é um ladrão de recursos. Exatamente, é isso, né? Mesmo, é isso mesmo. E de quebra, quando a gente se alimenta bem, a gente se exercita, né? Cada um dentro dos seus limites e das possibilidades. E exercitamento. Exatamente, Renata. Sensacional. E aonde que eu supera do Flávio? Vamos lá. Aonde que é? Estamos muito bem instalados na Avenida Ministro Urbano Marcondes, número 438, na Vila Paraíba. Pertinho do Mercado da Vila. Sim, olha que ótima referência. É uma delícia, inclusive, ele nos serve lá as refeições. Olha que ótimo, olha. Muito bacana, aliás, um abraço para eles, porque
olha, eles me dão um apoio incrível, né? A gente faz acolhem do ponto de vista alimentar, né? Delícia. Nos acolhem do ponto de vista emocional também, né? Eles são muito queridos e funciona de segunda a sábado? De segunda a sábado, então de segunda a sexta-feira, nosso horário é das 8 horas às 18, né? Excepcionalmente a gente pensa em criar turmas a partir também das 18 horas para atender as pessoas que trabalham, né? E não dispõem de horário aos finais de semana. Perfeito. E do sábado, das 8 horas até o meio-dia. Sensacional, sensacional. Então é para todo mundo visitar o Supera, é só chegar lá, vamos visitar o Supera, vamos aí ver o que está acontecendo, vamos trabalhar essa mente, né? Vamos cuidar da mente. A mente tem que ser brilhante, vamos nos desafiar para a gente poder crescer e prosperar cada vez mais. Flávio, eu quero agradecer demais a sua presença. Eu vou lá, pessoalmente, vamos lá gravar um negócio bacana lá. Você é um instrumento de Deus aqui na Terra, com certeza. Obrigado, parabéns pela sua história. Fiquei encantada e que Deus continue abençoando e supera para a gente manter qualidade de vida, disponibilidade, disposição, alegria. Vamos viver bastante, se Deus quiser. E com a mente boa. Isso que é importante, viver com a mente boa. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigado, Renata.